Olá, está começando o nosso segundo bloco da nossa aula sobre a morte, o primeiro dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão terminada a nossa peregrinação aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ainda estamos abordando o delicado, doloroso, terrível e pavoroso, à luz da razão, tema da morte, mas também jubiloso por causa da frase do apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se é lucro, é algo bom, na óptica da fé, porque ocasião para nós nos encontrarmos com Cristo. Terminamos o primeiro bloco comentando o parágrafo 1022 do Catecismo da Igreja Católica, o que acontece imediatamente após a morte. Vamos agora a um outro parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, o número 1035. Vai aparecer o texto aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor. Leiamos o texto e depois teçamos alguns comentários. O ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira. O assunto é pavoroso, é horrendo. Ainda não tratamos do tema do inferno, vai ser o terceiro novíssimo, porque a ordem é esta: morte, juízo, inferno e paraíso. Quando tratarmos do paraíso, falaremos do purgatório. Pois bem, então, desce imediatamente. Bem, eu citei esse texto que não é deslocado, porque é uma, digamos assim, abertura para o assunto que vai começar agora. É precisamente o dom da perseverança final. O que é a perseverança final? A perseverança final é a graça de, na hora da morte, a pessoa se encontrar em estado de graça. Perseverança é uma palavra que supõe, digamos assim, um itinerário, um caminho. Quando se entende em língua portuguesa, quando se fala em língua portuguesa que a pessoa é perseverante, ela é insistente. Ela tenta uma vez, ela reitera aquela postura, ela não desanima do seu propósito, ela é insistente, ela é, neste caso, santamente atrevida, ousada, ela não entrega os pontos, como se diz na linguagem corriqueira, ela vai até o fim. Pronto. Perseverança final. No derradeiro instante, como se encontra a alma da pessoa? Se ela se encontra em estado de graça, se pode dizer que ela perseverou até o fim. Primeiro nós vamos situar o tema da perseverança final, e eu pediria a vocês, por favor, incluam nas orações de vocês, se bem que quem recita o terço já repete. Nossa Senhora em Fátima disse aos pastorinhos, e nós, no Brasil e creio que no mundo inteiro, os que recitamos o terço, aquela jaculatória onde está incluída a perseverança final. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Vejam a frase: livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu. As almas que vão para o céu são aquelas que na hora da morte se encontram em estado de graça. Há uma outra jaculatória, não sei se também vocês recitam quando termina cada dezena do terço. Ó Virgem Santíssima, vós não permitais que eu viva
nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de viver, pois a Virgem Santíssima há de me valer. Há de me valer na maior aflição. Ó Virgem Santíssima, tem de nós compaixão. Eu penso que é pouco conhecido aqui, mas é mais recitada no Nordeste essa jaculatória. Não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. É o instante derradeiro, é a hora decisiva. Se é em estado de graça, hoje estarás comigo no paraíso. Se é o derradeiro instante, está em amizade com Deus, é a perseverança final. Fulano recebeu esta perseverança. Pergunta-se, a perseverança é fruto do esforço da pessoa ou é um dom de Deus? É um dom de Deus. Ninguém pode dizer, e nós vamos ver, se não nessa aula, mas na próxima, textos do Concílio de Trento, o antepenúltimo concílio ecumênico da Igreja. Concílios ecumênicos são aquelas reuniões solenes de todos os bispos da Igreja Católica que se reúnem sob a presidência do Papa para discutir, para tratar, para refletir assuntos de natureza dogmática, sacramental, pastoral, etc. Então, temos afirmações muito importantes do Concílio de Trento a respeito da perseverança final. Mas Jesus falou dessa perseverança. Quem perseverar até o fim. Vamos dar uma olhada em Mateus, capítulo 24, versículos de 9 a 13. O que interessa é o versículo 13, mas é bom a gente contextualizar para que nós entendamos a conclusão, que é o versículo 13, do raciocínio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Mateus 24, de 9 a 13. Então, sereis entregues aos tormentos, sereis mortos e sereis por minha causa, sereis objeto de ódio para todas as nações. Muitos sucumbirão, serão traídos mutuamente e mutuamente se odiarão. Irão levantar-se muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, agora é o que interessa. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Reparem que nosso Senhor, ao falar de perseverança e acrescentando até o fim, ele supõe que existe uma perseverança que não é até o fim. Não, eu vou perseverar até os 80 e o resto para mim é lucro, porque já perseverei até os 80, então eu acho que pensa o ingênuo, que porque seus cabelos são brancos e já está idoso, ele está livre da possibilidade de pecar. Ele está livre da possibilidade de cometer um pecado mortal, mas isso é um engano. Quem disse que uma pessoa, só porque é idosa, está livre da tentação do diabo? Aliás, se certos pecados graves ela não pode mais cometer, mas tem outras modalidades de pecado que ela pode cometer. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por atos e omissões. Pronto. Basta um pecado mortal para que a perseverança, que não foi final, não seja. Ou seja, é até o fim. É uma vigilância até o derradeiro instante. Jesus foi preciso perseverar até o fim. E o fim é o quê? Tem dois sentidos a palavra fim. O primeiro é o sentido temporal, o derradeiro instante. Isto é, você na hora derradeira está deixando esta vida em amizade com Deus. Minha consciência de nada me acusa. Todos os pecados que eu cometi por pensamentos, palavras, atos e omissões, Deus me deu a graça de eu fazer uma revisão da minha vida e clamar a Ele: tenha misericórdia de mim. Aquilo que o ladrão fez, crucificado do lado de Jesus, se ultimando, e fez por merecer a frase de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso, eu estou tendo o privilégio de fazer, a graça de fazer. E isso foi um presente de nosso Senhor. Deus me deu este tempo favorável.
e eu aproveitei bem. Muito bem, esta é a perseverança final. Graça da perseverança final. Vamos agora ao Catecismo da Igreja Católica, número 2016, porque o Catecismo tem uma palavrinha sobre a perseverança final. A Igreja nos ensina sobre a perseverança final o seguinte: os filhos da Santa Igreja, nossa mãe, esperam justamente a graça da perseverança final e a recompensa de Deus, seu Pai, pelas boas obras realizadas com sua graça em comunhão com Jesus. Observando a mesma regra de vida, os fiéis cristãos partilham a feliz esperança daqueles que a misericórdia divina reúne na cidade santa, uma Jerusalém nova que desce do céu de junto de Deus, preparada como uma esposa. Feliz esperança. Quem está na graça de Deus sabe, ao mesmo tempo, duas coisas. Como eu disse, diante do mistério da morte, pavor, como Jesus se apavorou, Jesus ficou profundamente perturbado no Jardim das Oliveiras, a morte encarada à luz da razão, e uma confiança, uma esperança feliz. Vou estar com Jesus. Jesus vai me tomar pela mão. O brado de misericórdia que eu clamei a Ele agora, nesses instantes derradeiros, minha consciência de nada me acusa. Olhando para toda a minha vida, uma multidão de pecados eu cometi. Mas as confissões sacramentais que eu fiz ao longo da vida, o perdão que eu recebi por meio da Igreja, e agora, nesse instante derradeiro, seja com a presença de um sacerdote para administrar a unção dos enfermos, com a qual os pecados são perdoados, seja com a presença do sacerdote para administrar o sacramento da penitência, a confissão, a derradeira confissão da minha vida, seja recebendo o sacramento do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, o viático, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia, promessa de Jesus, o penhor da vida eterna. Ou, se eu não pude ter um sacerdote perto de mim para me administrar o sacramento da unção dos enfermos, ou da Eucaristia, ou da penitência. Mas, eu sozinho diante de Jesus, clamo por misericórdia diante daquele que é cheio de misericórdia. Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Eu me arrependo de todo o coração, do íntimo da minha alma, Jesus, por te ter ofendido por pensamentos, palavras, atos e omissões, particularmente por aquele pecado, se puder, evidentemente. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. E lembrem-se, Jesus é rico em misericórdia, não esqueçam isto, sobretudo no fim da vida. Hoje estarás comigo no paraíso. Feliz esperança. Está terminando o segundo bloco. No terceiro, nós vamos continuar, desta vez, buscando nas Escrituras, particularmente no Novo Testamento, textos que fundamentam a perseverança final. Até lá!